Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Nesse vídeo a gente vai falar de uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que é como abrir uma empresa em Portugal e, consequentemente, se dá para conseguir o visto D2, autorização de residência com essa empresa. Para falar desse assunto, eu convidei a minha advogada, doutora Raquel Andreata. A Raquel fez todo o meu processo, desde a abertura da empresa até a documentação, toda a preparação para o visto D2, depois para a autorização de residência, enfim, ela que me ajudou em todos os assuntos legais aqui em Portugal. Ela é especialista em imigração e em todos os assuntos que envolve o que o imigrante precisa, desde o NIF até assuntos mais complexos. Doutora Raquel, muito obrigado pela participação. Mais uma vez eu gostaria de agradecer por toda a ajuda que você me deu durante esses anos. E vamos lá, como abrir uma empresa em Portugal? Olá, sejam todos aí muito bem-vindos a esse vídeo que está sendo gravado em colaboração comigo, eu, Raquel Andreata, advogada vivendo em Portugal já há 9 anos, e o Rony, meu querido cliente, que agora também está produzindo aí vídeos incríveis aí no YouTube para ajudar, para encorajar e para compartilhar a rotina dele e de bebeção de cerveja, até onde eu sei, né, Rony? Aqui em Portugal, né? E o tema do vídeo de hoje é um tema muito legal que eu tive a honra aí de participar, de ajudar aqui a esclarecer, que é sobre abertura de empresa e visto D2 em Portugal. Por quê, né? A gente escolheu esse tema, né? O Rony me convidou e eu suspeito que a escolha do tema por parte dele, não só de falar de cervejas pelo mundo, mas também falar um pouquinho sobre aquilo que faz parte da história do Rony. Porque o Rony me procurou, acho que isso foi em Rony, vê se eu não tô enganada, 2022, para fazer a abertura da empresa dele, Uber, aqui em Portugal. E a gente passou uma grande jornada juntos aí. O Rony fez tudo com muito planejamento. E ele conta isso também no vídeo dele sobre a compra do imóvel, né? Então o Rony já pensava e planejava, e isso tudo foi feito com muita calma. O Rony abriu a empresa, estruturou o negócio, conheceu pessoas, fez networking aqui para dar andamento na empresa Uber dele. E depois, só depois, é que o Rony foi pedir o visto dele para Portugal, e aí depois é que ele veio, fez a autorização de residência e teve a troca da carta de condução dele aí muito recente, já tá apto a conduzir na própria empresa, mas pensa, a gente tá no final de 2023 e a abertura da empresa do Rony, salvo engano, foi meados aí de 2022, ou seja, o Rony não teve pressa. Então é com muita honra que eu venho aqui participar desse canal que tá só começando e tenho certeza que vai bombar muito, porque o Rony tem muita história boa e muita cerveja boa também aí para compartilhar com vocês. Então vamos aí às respostas das perguntas. Raquel, para quem está no Brasil e quer investir em Portugal, abrir uma empresa, qual o primeiro passo que a pessoa teria que dar? O que ela teria que fazer inicialmente? Vamos lá, gente, falar sobre o primeiro passo para abrir empresa em Portugal, estando aqui em Portugal ou não. Isso faz total diferença e eu vou explicar para você o porquê. Se você estiver, né, vou começar pelo jeito mais fácil, que é se você estiver em Portugal. Se você estiver aqui, é mais simples porque você vai se dirigir a um notário ou a um advogado ou diretamente ao serviço de empresa na hora oferecido pela Conservatória de Registro Comercial e vai abrir a sua empresa você próprio, né? Claro que para abrir a sua empresa você precisa ter a estrutura dela. Você precisa saber que tipo de sociedade que é uma unipessoal, uma sociedade por cotas, qual é o valor do capital social, qual é a sede dessa empresa, qual vai ser o nome que essa empresa vai ter, né? Se você vai querer pedir um certificado de admissibilidade para escolher um nome para sua empresa, ou se você vai escolher um nome da nossa listinha, que a gente chama de listinha de remédios, que foi apelidada aí por um cliente meu de lista de remédios, que é uma lista bem estranha, com nomes estranhos, mas enfim, nomes que servem aí gratuitamente para quem quer abrir uma empresa aqui em Portugal. Então, esses são alguns dos requisitos, fora a nomeação de um contabilista e de um gerente para sua sociedade, que pode vir a ser o próprio sócio, né? Um dos sócios ou o sócio, caso seja uma empresa unipessoal. Então, em posse dessas informações, você se dirige até o advogado ou, né, se você estiver utilizando aí de um advogado para fazer a abertura, o advogado vai te ajudar nessa estrutura. Se não, se você estiver indo ao notário diretamente ou indo à conservatória diretamente,
você vai precisar ter tudo isso já montado para fornecer essas informações para eles e eles procederem à abertura da sua empresa. Agora, se você não está em Portugal, aí o desafio é um pouquinho maior, porque você precisa de um procurador. Você precisa de uma pessoa aqui que vá assinar a documentação da criação da empresa por você. Porque se você está aqui, você assina. Se você não está, você tem que nomear um procurador, mandar uma procuração aqui para Portugal, para que esse procurador, em sua representação, abra uma empresa para você. Então, eu diria que o que diferencia é isso. Toda a estrutura, nome que eu mencionei, ramos de atividade, endereço, isso tudo você já tem que ter preparado, independentemente se você está abrindo empresa você pessoalmente ou você através de um procurador. E Raquel, qual a documentação necessária para abertura da empresa em Portugal? Documentação, né? Quando o assunto é documentação, eu diria que basicamente, se a gente for falar do básico do documento, a gente precisa de um NIF, número de identificação fiscal. Então, todo sócio, né, de uma empresa em Portugal precisa ter um número de identificação fiscal para poder fazer o pedido e precisa ter o seu documento de identificação. Essa pessoa não precisa residir em Portugal, não precisa ter autorização de residência em Portugal para ser sócio da empresa. É com o próprio passaporte mesmo que a gente abre a empresa. Até é comum a pessoa que quer pedir um visto depois, por exemplo, ela não ser residente em Portugal, ela abrir somente com o NIF e o passaporte dela, mesmo sem residir aqui ou ter ela própria um endereço. Quem precisa ter um endereço em Portugal, que é imprescindível, é a empresa. Aí, obviamente, tudo aquilo que eu respondi na pergunta anterior, que é a estrutura da empresa, essa estrutura ela tem que estar presente também, né, na documentação. Então, por isso que eu falei, de forma genérica, é NIF e documentação pessoal dos sócios, que é necessário para a minha empresa. De forma mais abrangente, a gente vai precisar daquela mesma estrutura que eu mencionei na pergunta anterior. Nome, objetos sociais, um gerente, um contador, um endereço, né, uma sede, para que essa empresa esteja atuando aqui em Portugal. Uma dúvida que muita gente tem é se a empresa pode atuar em mais de um ramo de atividade em Portugal. Por exemplo, se ela pode atuar em transporte ou administração de imóveis, enfim. É possível isso? Sobre a questão dos ramos de atuação, isso é muito diverso. O próprio Rony, quando abriu a empresa dele, né, eu coloquei lá vários ramos de atividade. Hoje é uma empresa Uber, tem toda a parte de transporte de passageiros, mas também tem venda de alguns tipos de produto e tal. Por que a gente faz isso? Porque aqui em Portugal, uma empresa, ela pode ter diversos ramos de atuação, não tem problema nenhum. Você pode abrir, né, a gente tem aqui uns códigozinhos que a gente chama de CAE, que é Código da Atividade Econômica, né, CAE, CAE, que existem uns códigos que vão ditar, através desses códigos, o que a empresa pode fazer. E você pode colocar desde cozinha, restauração, até transporte de passageiros, venda de produtos de piscina, o que você quiser, você pode colocar na empresa. Não tem problema nenhum. Claro que, contabilisticamente falando, talvez isso não seja muito interessante, né? Você ter uma empresa com tantos ramos de atuação e que essas contas fiquem todas misturadas ali, pagando impostos e tudo ali, né, para o contador lidar com isso. Mas juridicamente falando, a lei não proíbe, a lei permite que ramos de atividade totalmente diferentes sejam implementados dentro de uma mesma empresa sem problema nenhum. Até porque, se você abre uma empresa hoje, né, e você tem aí uma determinada taxa, que seja de 360 euros para abrir, se você vai fazer qualquer mudança depois no objeto social dessa empresa, você vai pagar de taxa mais do que você pagou para abrir. Isso é uma coisa que eu acho meio absurda, mas é o que é, não tem como a gente lutar contra isso. Doutora, sobre os custos, não sei se a senhora poderia falar para a gente quais os custos para a abertura da empresa e após a empresa estar aberta, tem algum custo para ela funcionar? Como que é? Tem alguma coisa que é obrigatória? A respeito dos custos de manutenção e custos de abertura, como eu já havia mencionado, para abrir uma empresa, a taxa é de 360 euros, tá? Essa é a taxa base que a gente tem para a abertura de uma empresa em Portugal. A manutenção já é variável, né? Se você tem funcionários, se você não tem, se você tem pessoas que você está pagando a segurança social delas, se não. Mas falando de forma bem genérica, né? Toda empresa precisa de um contador e todo contador vai cobrar pelo menos aí uns 120,
euros por mês para ser o contador da sua empresa. Então, esse já é um custo. Se você não tem uma sede física dessa empresa aqui, você vai precisar alugar um escritório para fazer a domiciliação da sua empresa. Só aí você já vai ter mais um custo aproximado de uns 30, 40 euros por mês para alugar uma sede virtual para sua empresa aqui em Portugal. E por fim, toda empresa precisa de um gerente. E todo gerente, mesmo que ele não tenha uma remuneração, não seja um gerente contratado, porque o sócio pode se nomear gerente da própria empresa e decidir que não terá remuneração sobre esta função desempenhada, mesmo assim existe um valor a ser pago para a segurança social por esse gerente, que varia aí em torno de uns 160 a 200 euros por mês. Então, pois é, faça as suas contas e veja que ter uma empresa aberta em Portugal, no mínimo, vai te gerar um custo médio aí de uns 400 euros por mês. Outra dúvida que muita gente tem, Raquel, é a questão de tributos, impostos. Como que funciona para uma empresa essa questão em Portugal? O que a empresa tem que pagar de tributo, impostos? Impostos, né? A gente gosta muito de saber qual é a carga tributária. Eu vou falar de impostos aqui diante de dois caminhos diferentes. Primeiro caminho, a gente tem que falar do IVA, que é o Imposto de Valor Acrescido. Todos os produtos e serviços em Portugal têm um imposto que vai ser colocado aqui. Sabe no Brasil que a gente tem vários impostos de consumo? Pois é, que a gente tem um só, Imposto de Valor Acrescido, que é o IVA. O IVA varia de 6% a 23%, conforme for, né? Na verdade, são 3 tarifas, ou 6%, ou 13%, ou 23%, conforme, né, aquilo que se vende é essencial ou não. A maioria dos produtos tem uma carga ali de IVA de 23%. Então, quando você vai vender um produto para alguém, você já tem que contar ali com os 23% para depois isso ser repassado a cada 3 meses para o fisco. Outro imposto que vai ser todo final de ano, que é o imposto sobre o lucro. Então, aqui em Portugal, né, diferente do Brasil, que a gente tem o Simples Nacional, a gente tem uma carga tributária que incide sobre ali o faturamento que você tem, a faturação que você tem ali sobre determinada venda, né? Às vezes um imposto de 4%, 6%, 16%, depende, né? Muito do que você está vendendo. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, vão se somar todas as suas receitas, vão se tirar todas as suas despesas e vão calcular, no final das contas, qual foi o seu lucro. Em cima desse lucro vai ser aplicado uma taxa de imposto média de 21% em cima desse valor líquido que você teve aí de lucro. Então, o imposto aqui em Portugal é pago sobre o lucro real do seu negócio e não, como a gente tem no Brasil, dependendo, né, do tipo de tributação escolhida ali para uma empresa, ela pode vir a não ser tributada sobre o lucro real e sim sobre outras variáveis. E Raquel, sobre prazos, assim, tem um prazo específico? Quanto tempo demora do início do processo de abertura até a abertura até a empresa estar apta para estar funcionando? O início de atividade de uma empresa em Portugal, ela varia um pouco, né, de acordo com aquilo que se faz e o tempo com que se fazem as diligências posteriores. Mas, digamos que a gente tenha aberto uma empresa agora, né? Para a empresa de fato iniciar a atividade, o contador ele tem que fazer um aviso à autoridade tributária e a empresa assim começa a poder estar operacional. Esse aviso ele é muito rápido de fazer, só que ele depende da abertura de uma conta bancária e o prazo é 15 dias. Então, toda empresa que nasce em Portugal, o contador ou contabilista, como a gente chama aqui, tem 15 dias para iniciar a atividade na autoridade tributária. E esse início de atividade na autoridade tributária é que vai determinar, de fato, o início das operações. Pode ou não ser, porque o contador pode iniciar a atividade e mesmo assim colocar a empresa em stand-by, mas se você está com pressa para ter a tua empresa operacional, saiba que é muito rápido. Desde o momento da abertura, basta você abrir uma conta bancária, avisar o seu contador, ele avisar a autoridade tributária e você já pode começar a trabalhar. Raquel, e também sobre o visto D2. Como que funciona? Abriu a empresa, já tem direito ao visto? Tem que cumprir alguns pré-requisitos? Como que em relação a isso para quem quer abrir empresa visando esse visto D2? Agora, a boa notícia é que existe um visto, que é o visto D2, o visto que trouxe o Rony, inclusive, aqui para Portugal, que é um visto para empreendedores. Então, se você decide abrir uma empresa em Portugal, você pode solicitar esse visto.
É um visto, eu diria que teoricamente, do ponto de vista de análise, um visto muito fácil. Porque se você abrir a empresa e cumprir todos os requisitos de capital social dessa empresa, né? E também os requisitos de meios de subsistência do empreendedor, muito difícil, eu nunca vi um visto ser indeferido nessas condições, tá? Com tudo esquematizado certinho. Sempre deu certo. Tem muita gente que tem dúvida assim, Raquel, Portugal vai analisar se o meu negócio é interessante ou não, ele vai passar por uma análise. Não, atualmente eu sinto que esse tipo de análise não tem sido feito. O que analisa é se você realmente tem toda a documentação da empresa, se a sua empresa realmente está aberta antes da solicitação, se ela tem conta bancária, quanto tem de dinheiro depositado, se o valor depositado na conta bancária está coerente com o plano de negócios, que é um documento fundamental, né? Toda empresa tem que ter um planejamento, eles têm que escrever quais são os seus planos. E se o sócio tem condição de se manter em Portugal sem depender do negócio, que é a comprovação de meio de subsistência. Essa comprovação de meio de subsistência é através de uma conta bancária pessoa física, em nome do sócio, com um depósito mínimo de 12 salários de Portugal, que para 2024 o salário vai ser de 820 euros, a tendência, né? Então, 12 vezes 820 é o valor que a pessoa tem que dispor na conta pessoa física dela. E na conta da empresa, o valor do capital social. Então, eu diria que é um visto teoricamente, do ponto de vista analítico, simples, mas do ponto de vista de preparo de documentos, complexo, porque tem que abrir empresa em Portugal, os custos são elevados, não só para investir em assessoria, que é obrigatório, não tem como você abrir uma empresa em Portugal sozinho, você vai precisar de alguém para poder ajudar você. Nosso escritório trabalha com isso, eu sou especialista nesse assunto e posso afirmar que a pessoa tem que ter uma disponibilidade financeira para investir na assessoria e também para investir em todos esses valores comprobatórios, tanto na conta da empresa, do capital social, que tem que ser coerente com o negócio a desenvolver, quanto com o sócio. Lembrem-se sempre de uma coisa que não adianta, né, você falar, nossa, mas é muito dinheiro, eu não tenho. Se você não tem, não adianta você querer empreender em Portugal. Porque o ato de empreender requer, principalmente fora da sua zona de conforto em outro país, que você tenha fluxo de caixa. Não adianta você querer vir empreender com pouco ou nenhum dinheiro, né? Ou o mínimo possível. Você tem que empreender com segurança. Você tem que vir para cá com segurança. Então, sempre pense nisso, que o planejamento financeiro, ele é a base para qualquer negócio. Senão você começa o negócio e seu negócio, antes até de ter vida, ele já tá morto. Então, cuidado com isso, gente. Muito cuidado com isso. Empreender fora do seu país de origem é muito mais desafiador, e o Rony pode dizer isso para vocês melhor do que ninguém, do que empreender no seu próprio país. Ah, mas o Brasil tem muita coisa ruim, não sei o quê. Ok, mas o Brasil é o seu país. Aqui não é. E aqui você tá aprendendo tudo do zero. A pessoa conseguiu o visto D2, conseguiu a autorização de residência dela. É outra dúvida que muita gente tem. Para ele levar a família para Portugal, como que funciona isso para ele conseguir, através desse visto D2, morar legalmente com a família em Portugal? É necessário algum outro tipo de visto para a família? Como que é essa questão do visto para a família viver com ele, com o empreendedor em Portugal? Bem, e como trazer então a família através do visto D2? O visto em si, D2, ele não dá o direito, né, só por si, pela sua existência, de trazer a sua família. O que dá direito de você trazer a sua família é o visto de acompanhamento familiar. E o visto D2, sim, ele aceita que você faça o visto dos seus familiares simultaneamente. Então, o empreendedor que quer trazer família, ele tem que fazer o visto de acompanhamento para os familiares, né, que pode ser esposa, filhos menores, etc., lembrando sempre que a comprovação de meio de subsistência, que antes era de 12 salários mínimos para o requerente principal, passa a ser acrescido da quantidade de pessoas, né? De um valor por pessoa a mais que você vai puxar. Se você vai puxar adultos, cada adulto mais 50% do valor total que você colocaria para você. Se você vai puxar menores de idade, cada menor de idade mais 30% do valor dos 12 salários mínimos que você, empreendedor, colocaria para você. Então, quando você vai trazer família, como é óbvio, o seu planejamento financeiro ele tem ainda que ser mais calculado, mais robusto, porque você vai precisar e a sua responsabilidade aumenta, como é claro, né? Você está trazendo seus filhos, você está trazendo a sua esposa, o seu marido, e você precisa ter a consciência disso para poder fazer esse processo ainda com mais segurança, porque são outras vidas que vêm aqui junto com você nesse plano, nesse sonho. Com certeza vai dar certo. Conte comigo, inclusive, para isso, mas sempre com muita responsabilidade. Doutora Raquel,
Gostaria de agradecer muito pela sua participação aqui no vídeo sobre essa questão de como abrir empresa em Portugal e através dela conseguir legalizar a moradia da pessoa e da família. Queria que a senhora deixasse os seus contatos aí para quem quiser fazer essa parte, quem quiser morar legalmente em Portugal. Lembrando que eu recomendo, que faz muita diferença, a gente sente isso na pele, você vir de forma legal, com autorização de residência, e você vir sem essa autorização de residência. Então, a minha recomendação é venha legal, venha já com tudo certinho, que vai te abrir muitas portas. Então, por favor, deixe aí seu agradecimento, seu recado final aí, seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, com a senhora. Desde já eu agradeço mais uma vez a participação. E é isso. Muito obrigado, doutora. Bem, por fim, queria meu agradecimento especial ao Rony por esse convite de conversar aí com os seguidores dele, né, de conversar um pouquinho mais sobre esse visto, que foi o visto que trouxe o Rony para cá e é um visto interessante para pessoas que têm esse perfil de empreender. Se você tem interesse em saber mais sobre o meu trabalho, o meu YouTube, Raquel Andreata, o meu Instagram também é onde eu tenho alguns conteúdos, mas o forte é o YouTube, Raquel Andreata, então esteja à vontade para ir lá no YouTube, conversar comigo, assistir os vídeos. Eu tenho bastante vídeo sobre esse assunto, sobre outros vistos também, que podem ser interessantes para você que quer vir para Portugal de forma segura, estratégica e legal. Jamais venha para Portugal como turista e aqui resolve a vida. Não, isso é errado, tá? Não se pode fazer isso. Existem diversos vistos e com certeza, se não for o de empreendedor, vai ter um visto que vai se adequar ao seu caso, que vai ser aí o visto que vai ajudar você e sua família a virem para o lado de cá, para terrinhas lusitanas de forma legal. Sou especialista nesse assunto, sou advogada e terei enorme prazer em receber vocês na minha rede social. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo do Rony um link de contato para você entrar no meu site, onde você vai conseguir conversar diretamente comigo e com o meu time. Muito obrigada mais uma vez, Rony, por esse convite. Em breve quero visitar o seu apartamento, quero encontrar com você e sua esposa para a gente tomar cerveja também, porque além de tudo eu também quero conhecer quais são essas cervejas aí pelo mundo. Um beijo grande a todos vocês e até a próxima. Bom, Raquel, obrigado pela gravação dos vídeos aí, por ajudar a tirar as dúvidas de quem quer abrir uma empresa em Portugal. Pode ficar tranquilo, a hora que você estiver aqui em Portimão, está convidada para tomar uma cerveja. Aqui tem uma cervejaria muito legal que chama Beer Co, que é ali no Alvor. Então, a hora que você vier, a gente vai tomar uma cerveja lá. Aproveitando essa deixa de cerveja que a Raquel falou aí, nos próximos meses aí eu vou lançar alguns vídeos aí mais dedicado a essa questão de cerveja. Vou continuar fazendo esses conteúdos para ajudar quem quer migrar, mas vou trazer aí, vou visitar algumas cervejarias aí, vai ser um conteúdo bem legal para quem gosta de tomar uma gelada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like aí que é muito importante para quem faz esse trabalho. E é isso aí. Até o próximo. Valeu, brigadão.